Hoje eu vou falar sobre uma verdade espiritual que o sistema do mundo nunca conseguiu explicar, mas que a palavra de Deus deixa absolutamente clara. Quem dá, segundo Deus, nunca fica sem. E não é porque Deus multiplica dinheiro. É como pregam por aí, mas por que ele governa sistemas invisíveis que sustentam o sistema visível? O problema é que muita gente fala de dar, mas quase ninguém entende o princípio espiritual por trás dessa provisão. Dar não é uma técnica financeira. Dar é uma postura de governo espiritual sobre a sua vida. A Bíblia não diz que quem trabalha mais prospera, mas ela diz que quem honra a Deus com o que tem entra em um fluxo que nunca seca. Isso quebra a lógica humana, mas estabelece uma lógica do reino. Desde Gênesis, Deus mostra que a provisão não nasce de posses, mas nasce de obediência. Abel não deu mais que Caim. Ele deu diferente. Ele deu com entendimento espiritual. E Deus não recebeu a oferta de Caim. Deus recebeu o ofertante, que foi Abel. E aqui está o primeiro ponto que quase ninguém ensina. Deus não sustenta contas bancárias. Deus sustenta alianças com Ele. Quem dá segundo a palavra não está tentando comprar bênçãos, está ativando um princípio de alinhamento. E quando alguém se alinha com os céus, o céu se responsabiliza por essa pessoa. A Bíblia é bem clara em Provérbios que há quem dá liberalmente e se torna mais rico, e há quem retém mais do que é justo e acaba na pobreza. Isso não é uma metáfora, isso é uma lei espiritual que governa o mundo e que existe. O reter por medo fecha o fluxo. O dar por fé abre caminhos que o dinheiro não compra. Jesus foi ainda mais direto quando ele disse: dai e dar-se-vos-á. E ele não disse ganhai e recebei. Ele disse dai, porque no reino receber é consequência de dar, não é o objetivo. Quem vive para acumular vive com medo de perder. Quem vive para obedecer vive sem medo da falta. E aqui precisamos corrigir um erro gravíssimo que destruiu muitos financeiramente dentro da igreja. Dar não é negociar com Deus. Não existe se eu der. Deus me deve, eu vou cobrar. Não, isso é uma mentalidade pagã. Dar é reconhecer que Ele é a fonte. Dar é declarar meu sustento não vem do meu salário, mas vem do Senhor. Por isso Jesus elogiou a viúva pobre, não pelo valor, mas porque ela entregou o governo da própria sobrevivência nas mãos de Deus. E quando alguém faz isso, Deus assume uma responsabilidade espiritual que ele não assume sobre quem confia nos próprios braços. Outro princípio aqui ignorado é quem dá nunca fica sem, porque Deus protege as fontes. A Bíblia diz que o justo pode até passar por escassez momentâneas, mas nunca por abandono do Senhor. Davi declarou: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso aqui não significa a ausência de crises. Crises haverão. Significa a presença de sustento, mesmo em tempos difíceis. Veja, por exemplo, o exemplo de José. Ele não acumulou por ganância, mas porque ele administrou por obediência, porque ele tinha a revelação de 7 anos de escassez. E Deus colocou como supridor de nações inteiras. O celeiro nunca seca para quem administra corretamente com temor. Aqui entra algo muito forte. Quem não sabe dar, também não sabe administrar. Porque dar exige confiança.
E administrar exige temor. Onde não há temor, haverá desperdícios. Onde há desperdício, Deus não vai enviar mais. Muitos pedem prosperidade, mas rejeitam a disciplina. Pedem um aumento, mas não honram os princípios divinos. Pedem portas abertas, mas fecham o coração quando Deus pede algo simples. A Bíblia nos ensina que o problema nunca foi a falta do dinheiro. Sempre foi a falta de alinhamento com o Senhor. Outro ponto poderoso: dar cura à alma da avareza. E a avareza é uma prisão espiritual silenciosa. Essa avareza faz a pessoa viver sempre no modo de sobrevivência, mesmo ainda tendo recursos. Paulo, por exemplo, disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso não é resignação, é maturidade espiritual. E quem é maduro não é dominado pelo dinheiro. Ele governa sobre o dinheiro. Então, quando você governa sobre o dinheiro, Deus vai confiar mais. O reino, ele funciona por confiança progressiva. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Quem prova a fidelidade, prova a maturidade. Quem prova a maturidade, recebe o governo. Por isso, quem dá nunca fica sem, porque Deus não entrega provisão a quem ainda não aprendeu a governar. Jesus contou a parábola dos talentos e foi muito claro. O problema não foi sobre perder dinheiro, foi sobre enterrar por medo. Medo paralisa, medo bloqueia, medo enterra dons, oportunidades e provisões. Dar, segundo a palavra, é um ato de guerra espiritual contra o medo da escassez. E aqui está uma revelação profunda. Quem dá se torna canal, e canais não acumulam, eles fluem. Você já viu um canal? Ele não acumula, ele simplesmente flui. Tem que passar por ali. Mas quando não flui, mas tudo que flui não apodrece, nunca seca e também não fica estagnado. Por isso Deus não unge reservatórios, Deus unge canais. Então, quando você entende isso que eu estou explicando, a sua relação com o dinheiro vai mudar. E você para de perguntar quanto posso guardar e começa a se perguntar como posso honrar a Deus com isso. E quando Deus vê essa sua postura, Ele faz algo poderosíssimo. Ele sustenta você, mesmo quando as suas circunstâncias dizem que não daria certo. Não estamos falando apenas de dinheiro, estamos falando de oportunidades, de livramentos, de ideias, de conexões, de saúde emocional, de paz no lar e de equilíbrio espiritual. Porque quem dá não fica sem. Porque quem vive dentro do sistema que não depende do mundo, porque vive dentro de um sistema que não depende do mundo, mas da promessa da palavra. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse corram atrás, ele falou serão acrescentadas. Quem vive o reino não vive mendigando, vive confiando. E para fechar essa mensagem, dar não é perder, dar é semear. E ninguém colhe aquilo que nunca plantou. A palavra ela não falha. O princípio também não falha. Quem falha é quem tenta viver o reino sem obedecer o reino. Quem dá segundo a palavra nunca fica sem, porque Deus se torna a sua fonte. E quando Deus é a sua fonte, a falta não governa mais sobre a sua vida. Terminada essa palavra, essa mensagem, obrigado aos likes, aos joinhas, os comentários e agradeço também aos inscritos do canal.
para a honra e glória do Senhor. O canal está crescendo, está avançando e eu estou muito feliz com isso. Estou muito feliz com cada inscrito, com cada canal, com cada pessoa que assiste o vídeo do começo ao fim. Porque quanto mais tempo você fica no meu vídeo, mais ajuda o vídeo a ser passado para frente. Então, agradeço a todos, fiquem com essa palavra, em nome de Jesus, amém.